Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: o amor pelos animais, a passagem do reino animal para o humano, animais domésticos, preciosos ajudantes e nossos irmãos menores. Uma pessoa que ama muitos animais está perguntando por que algumas pessoas têm repúdio por certos animais. Talvez seja por falta de conhecimento da nossa tarefa junto aos animais. Porque se uma pessoa desconhece o que ela pode fazer por um animal, então daí partem muitas atitudes que ela possa tomar. Então uma pessoa pode não saber qual é a nossa tarefa junto aos animais e por isso ela pode ser indiferente, ou ela pode ser inadequada para um animal, ou ela pode ter rejeição por um animal, ou ela pode ter dificuldade em lidar com este reino animal. E o princípio é que talvez ela desconheça por que nós estamos juntos com os animais? Por que estamos convivendo? Isto é, o que podemos fazer por eles? Porque o porquê de nós estarmos juntos no mesmo planeta, isso nós não sabemos. O porquê total disso nós desconhecemos. O que nós sabemos é que sem os reinos que existem aqui, a vida humana não seria possível. Então não seria possível vida humana neste planeta sem que houvesse vida animal, vida vegetal e vida mineral. Isto todos sabem. Agora, além disso, nós sabemos pouco. Então, se o reino animal é uma das coisas que possibilita a nossa vida aqui, o que nós possibilitamos para este reino? Como nós estamos numa escala evolutiva superior à escala evolutiva animal, então o nosso trabalho é atrair o reino animal para o reino humano. O nosso trabalho é um trabalho de atração. O nosso trabalho é um trabalho magnético, de amor. Porque se você está vendo o reino animal com amor, você com isso está atraindo a essência animal, você está atraindo a alma animal para a sua escala seguinte. Porque, embora esses reinos convivam, esses reinos têm o seu esquema evolutivo, cada um deles. Então, se existe um esquema evolutivo para um reino, os outros colaboram. Mas se acontecesse aí algum desastre de percurso, em que um reino deixa de colaborar com outro, aí deve haver uma sabedoria maior, uma lei maior que cuide para que o processo daquele reino não se interrompa. Então nós não somos indispensáveis em lugar nenhum. Mas, se nós estamos caminhando paralelamente ao reino animal, nós podemos contribuir para que este reino animal tenha sua passagem para o reino humano facilitada, no contato conosco, ou sob a nossa irradiação, ou como os animais são muito abertos para o reino humano, em princípio, ou seriam, se fossem tratados de outra forma. Então, como os animais têm muita abertura para com o reino humano, então eles já são naturalmente um material adequado para ser atraído. Precisaria que nós tivéssemos este amor. Precisaria que nós tivéssemos esta consciência de que nós podemos ser este imã, que nós podemos ajudar a esta passagem deles para o reino humano. Agora, a passagem do reino animal para o reino humano, isto se dá por escalões. Então, na vida animal,
há uma organização na qual, por escalões, aquelas vidas vão passando juntas, em grandes grupos, para o reino humano. Então, neste momento no planeta, pode haver um escalão de mônadas que estão em animais, já ali formando a alma dentro do animal, já ali criando um indivíduo anímico. Então estas mônadas estão trabalhando na formação desta alma dentro de certos animais, dentro de um grande grupo de animais. Então isso está sendo trabalhado nos planos internos ou nos outros níveis aonde esta evolução animal se dá. Porque não é só aqui no nível físico que tem reino animal. Então aqui as coisas podem estar como estão, muito negativas para o reino animal. Mas nos outros planos, isto pode não estar assim, como não está. Nos outros planos, pode estar recebendo reflexos do que acontece com os animais aqui no plano físico. Está recebendo reflexos, mas lá está havendo um trabalho evolutivo. Estão se tomando rumos, estão se fazendo reformulações, isto é contínuo. Então a evolução animal não para. Então, neste processo deles terem uma alma formada, deles serem um indivíduo, deles começarem a reencarnar como animais, então aí eles já vão passando para o reino humano, em grandes grupos. Se um animal já atingiu um grau evolutivo individual, se ele já é um indivíduo, se ele já é uma alma, então este animal, para encarnar e para estar aqui na superfície da Terra em contato direto com esta humanidade de superfície encarnada, este animal, esta alma animal, teria que ter aqui um ambiente favorável, um ambiente propício. Ou teria que ter aqui algum servidor entre os seres humanos que se encarregasse da educação dele, da educação humana dele, que se encarregasse de começar nele uma educação humana. E como isto é raríssimo na Terra, isto na Terra praticamente não existe, de tão raro que é. Toda esta parte final da individualização do animal é feita nos planos internos. Então, quanto mais entre os seres humanos encarnados houver aqueles que compreendam isto e que possam ter condições de servir o reino animal, isto é, servir quer dizer oferecer condições, oferecer amor, oferecer cuidados, ou oferecer aquilo que o animal necessitar para ele ir desenvolvendo esta alma. Então, se alguém tem esta aspiração, pode oferecê-la ao próprio eu superior, à própria mônada, ou se é o eu superior que está fazendo esta oferta, o eu superior de um de nós, ele pode fazer esta oferta junto à alma grupo animal. Então, nós teríamos que conscientizar o que nós valemos realmente para um animal, ou a grande valia que nós seríamos para um animal, e nos ofertarmos para trabalhar com isto, nos ofertarmos para servir com isto. E aí a resposta virá de alguma maneira. Assim como nós temos muito que ajudar nos animais, no desenvolvimento desta alma, na educação destes seres, em dar a estes seres uma educação humana, colocar estes seres em convívio conosco, mas em convívio conosco, tratando-os como seres humanos e sabendo respeitar neles as características humanas que eles já começam a mostrar. Há certas características que a humanidade tem e que são do reino animal. Então, na humanidade, nós não teríamos que alimentar estas características porque são resíduos do reino animal. Temos várias, né? Não precisa citar. Mas nos animais, isto é natural. E nos animais, nós teríamos que perceber, compreender,
não traumatizar estas características, como ciúme, por exemplo. O ciúme é uma característica animal. Então você precisa ali ajudar o animal a trabalhar aquilo, na educação do animal. Ciúme na humanidade devia ser uma coisa da gente aplicar uma cirurgia e tirar, porque é como se a gente estivesse trabalhando com animais, não é? Então, por amor ao animal, nós podemos ajudá-lo muito se nós já tivermos superado isto, se nós não tivermos mais que trabalhar isto, se nós já tivermos além disto. Por ver que o animal precisa da nossa ajuda, por amor nós podemos superar tantas coisas, podemos transcender tantas coisas, podemos ir além dos nossos limites, perder aquelas características animais que ainda temos, para poder ajudar os animais a desenvolver aquilo num sentido positivo. E esses animais que podem manter este relacionamento conosco, este fio evolutivo conosco, são bem conhecidos. Entre os cães, entre os cavalos, entre os gatos, há animais que são campo para esse serviço, em diferentes graus. E esses animais que convivem conosco, esses animais domésticos, que são aqueles que o plano pode colocar diante de nós, porque os outros animais têm outros esquemas, não? São outras circunstâncias um pouco mais distantes. Esses animais domésticos que estão sob a nossa guarda, ou dos quais nós estamos nos encarregando, esses animais são preciosos ajudantes para nós. Porque estes animais transmutam certas coisas que nós transmutaríamos do diafragma para baixo. Então, se nós temos certas forças que transmutar, se nós temos certas energias que modificar, e se há um animal em sintonia conosco, tudo aquilo que nós faríamos do diafragma para baixo, o animal faz, o animal se encarrega. E isto então você trabalhando em conjunto com o animal, em colaboração com o animal, você já fica fazendo transmutação só da cintura para cima. O que para o corpo humano, para o etérico, para todo o funcionamento energético do ser, é uma grande ajuda. Agora, para nós termos o animal como colaborador, isto é, o animal trabalhando conosco em transmutação, seria preciso que nós tivéssemos um sentido de proteção para com o animal bem acentuado, bem formado. Nós não poderíamos, por exemplo, num trabalho assim em comum, no qual o animal está transmutando certas coisas e você transmutando outras, você tem que estar ali reconhecendo a necessidade do animal e não sobrecarregá-lo. Você teria que assumir aquilo que está sobrecarregando o animal. E o animal dá sempre sinal. O animal dá sempre sinal porque ele fica arredio, ele sai de perto, ou ele tem vômito, urticária, coceira, ou ele tem problema nos pelos. Enfim, ele pode ter várias coisas que mostram que ele está sobrecarregado. Aí você teria que estar disponível para reassumir parte daquela coisa que foi naturalmente entregue ao animal e você então começar a fazer aquele trabalho você mesmo. E teria que ter, naqueles momentos, o seu nível mais elevado possível. Porque se você se coloca num nível especialmente elevado, esta sobrecarga do animal é dissolvida. Porque tem uma parte do animal que segue aquilo. A parte essência do animal, que não é material, a parte do animal que é vida, aquilo segue a tua elevação. Aquilo segue a tua elevação, então tira o animal daquela situação de sobrecarga. Então não seria honesto,
nós temos cães, gatos, cavalos por perto, certos pássaros. Não seria honesto ter isto por perto e não estarmos atentos ao que acontece com eles, não estarmos atentos à sobrecarga que eles possam estar acumulando. E qualquer sinal disto, imediatamente vai a oferta ao nosso eu interno para colaborar com aquilo. E o eu interno faz os contatos com a vida animal que rege aquele ser e vai nos dando os meios, a força, vai nos dando os mecanismos para que a gente vá transmutando aquilo que está sobrecarregando o animal. Agora, a nossa vibração elevada, a nossa mente elevada, é muito necessária nesse processo, para que tudo isso se dê com bastante simplicidade e quase automaticamente. Então, se tem um animal sobrecarregado e você está em conflito ali perto, você está aumentando aquilo. Você não tem que estar nunca em conflito. Quando você se percebe em conflito, você vai saindo daquilo, vai entregando aquilo. Porque senão você está sobrecarregando algo que deveria ser aliviado. Os cães e os cavalos logo dão sinais de mal-estar físico ou dão sinal de descontentamento quando estão entrando nesse estado de sobrecarga e que nós podemos ajudar. Já os gatos não dão este tipo de sinais. Os gatos vão ficando agitados, os gatos vão ficando rápidos, miando, que parece que estão alegres, e nós achamos que eles estão alegres e eles estão miando porque eles estão sobrecarregados. Os gatos começam a fazer movimentos que normalmente não fazem, eles não dão um sinal de descontentamento, não. O gato dá um sintoma de movimento. E você então precisa estar dedicado a tudo isto. E se nós estamos dedicados, no nosso mecanismo de sonhos, nos nossos momentos de quietude, de silêncio, isto tudo vai se organizando, isto vai ficando claro para nós. Então o trabalho com o reino animal é muito mais do que dar aqueles tratos que nós normalmente damos para os animais. O trabalho com o reino animal é nós estarmos conscientes de que da nossa atitude está dependendo uma série de coisas que poderiam acontecer a ele ou que não estão acontecendo com tanta harmonia. Todos eles têm essas tarefas em diferentes proporções, todos eles. Eu conheci uma pessoa que atendia pessoas para conversar continuamente. E esta sala onde se davam os encontros e as conversas, esta sala tinha gato, tinha cachorro, tinha passarinho e tinha aquários também, tinha peixes. E às vezes os peixes davam sinal do que tinha acontecido. Não há muita regra para isto. Porque se um animal já começou um processo de individualização, ele pode encarnar numa outra espécie. Então dentro de um peixe pode não estar um peixe. Dentro de um cão pode não estar um cão. Isto é tudo organizado em nível de eu superiores e em nível dos guias desta evolução animal, para que isso tudo se distribua e para isso tudo se coloque. Então, eu já assisti um peixe dar certos sinais. Já assisti certas conversas saírem ali e depois a gente olhar, o peixe está morto dentro do aquário. Quer dizer, o peixe absorveu tudo. O peixe absorveu toda aquela eletricidade negativa que se gerou ali, porque ele está dentro d'água. Então aquilo concentra e passa para ele. Agora, não é só este tipo de serviço, porque o aquário não está ali para eles morrerem. O aquário está ali para eles viverem bem, não é? E servindo, estarem ali. Mas o serviço que eles prestam também é, eventualmente, dão verdadeiras demonstrações de harmonia.
demonstrações de beleza. E às vezes uma pessoa estava muito desarmonizada, então se parava de conversar e deixava ela olhando um pouco o aquário. Ela, ao ver os peixes se movimentarem, ela ia se harmonizando, porque aquilo é uma lição de harmonia. Mas eles transmutam também. Agora, nós temos que ter cuidado no ampliar o número de animais conosco, porque esse número deve crescer à medida que nós vamos nos preparando para cuidar deles. Melhor que a gente se aperfeiçoe, melhor que a gente se dedique, para depois as coisas irem se ampliando verdadeiramente, irem se ampliando de uma forma correta. Então não é porque se está falando tudo isto que nós vamos começar a aumentar o número de animais aos nossos cuidados. Não, porque precisa ver como estamos tratando deles. E quanto mais se aumenta o número, menos se pode tratar bem se não estamos totalmente preparados. E nós aprendemos muito com eles, aprendemos muito com esses contatos, aprendemos muito com os nossos erros, aprendemos muito com as coisas que acontecem com eles. Então, tudo isso é um caminho. Não precisamos ter pressa, não. Precisamos ter essas coisas claras. E aí examinar a nossa disposição, examinar a nossa oferta, a nossa entrega e deixar isto entregue a uma ordem superior que tudo dispõe e tudo põe no lugar. E uma pessoa está dizendo que certos animais nos lembram certas coisas, como os vagalumes, por exemplo, que cada vez que ela vê um, ela se lembra que ela tem uma luz interna. E que aquele vagalume está lembrando isto para ela. Não só os vagalumes, né, nos lembram que nós temos uma luz interna também, mas cada animal tem algo a nos mostrar. Se nós ficássemos atentos e se víssemos os animais como irmãos menores nossos, nós compreenderíamos o que eles estão nos mostrando, o que eles estão dizendo para nós com o modo de ser deles, ou com as características deles. Se nós examinarmos, então, prestarmos atenção nisto, nós vamos ver que até um comportamento de um gato, de um cachorro, de um pássaro, está chamando a nossa atenção para alguma coisa. E embora pertençam a outro reino, nós temos que ter presente que a gente vem daquele reino. Então que nós temos muitas ligações ainda com aquele reino, trazemos ainda muitas características daquele reino que não estão ainda resolvidas, como agressividade, por exemplo, não é? Que isto vem do reino animal, está longe de ser resolvida no reino humano. Então, os animais às vezes nos mostram certas características que dizem, olha, isto é nosso. Você não devia ter esta característica, porque isto em você já devia estar superado. Então, se a gente fosse atento, a gente veria muitas coisas assim, nesses irmãos menores que estão aí, por tantas razões, né? Inclusive para ser servidos por nós. E aqui uma pessoa mandou uma pequena história que ela captou enquanto estava quieta. Ela disse que havia uma pequena árvore na encosta de uma colina. E de repente pousou ali uma ave. Então a ave disse para a árvore: você daqui desta colina tem uma bela vista. Você daqui vê o pôr do sol, que é tão bonito. Aí a árvore disse: sim, realmente, eu vejo isto todo dia. E aí a ave disse: que belo nascer do sol que você vê. Deve ser esse o melhor lugar do mundo para você ver isto. E esta brisa, este vento, que delícia. E a ave diz: você deve ser uma árvore muito feliz por estar aqui nesta posição. Aí a arvorezinha sorriu e respondeu para a ave:
É isso mesmo, tudo isso é muito bonito. Mas o que me faz realmente feliz neste lugar é eu ter raízes muito fortes, porque assim eu seguro a encosta desta colina para ela não cair. E aí a pessoa que fez esta história concluiu que no serviço impessoal incondicional, a paisagem na qual a tarefa se desenvolve é a menos importante. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro.